E aí, meu povo, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Tuane Carvalho. Estou muito feliz em estar de volta. E eu voltei com uma grande novidade, tá? Não voltei sozinha à frente desse podcast. Voltei com a minha amiga maravilhosa. Ela que adora brilhar, ela que encanta a todos com o seu jeitinho. Convidei ela para estar comigo à frente desse novo projeto que o Senhor confiou aos nossos corações. Né, amiga? Algumas pessoas já me conhecem aqui, mas eu quero que elas conheçam você agora. Fala um pouquinho de você, amiga. Quem é Priscila? Glória a Deus. Então, gente, quando a Tu me convidou, me fez esse convite pro podcast, eu falei, meu Deus do céu, qual será o nome? Primeiramente, começamos nessa luta do nome, né? Eu falei, Jesus, e o que a gente vai fazer? Como que vai ser o nome? E aí a gente ficamos naquela, escolhemos alguns nomes, eu falei, amiga, eu acho que tem que ser alguma coisa muito iluminada, muito brilho, frente, muito cheia de brilho, muita luz. E aí nasceu o quê? Pode brilhar. Gente, não tinha como não ser outro nome. Esse nome aqui, ó, é essa menina todinha. Você também, amiga. Você também. Só que assim, muita luz, muita... Eu falei pra ela, amiga, então tem que ser uma coisa muito pra cima, né? Pra gente levantar a poeira mesmo, fazer com que a gente se sinta muito amada, muito iluminada, muito feliz e mais o quê? Iluminada pelo brilho do Espírito Santo, né, meu amor? Então pode brilhar. Amém. Amém. Amiga. Glória a Deus. Eu tenho certeza que o intuito desse podcast, né, amiga, é sempre vai ser alcançar almas para Jesus, né? Sim. O Espírito Santo, ele me incomodou porque eu apresentava um podcast antes de retornar à China e eu tava com esse projeto no meu coração. E eu apresentava sozinha, eu estava com esse projeto no meu coração de continuar. Mas o Espírito Santo me incomodava em não continuar sozinha. E eu orando ali ao Senhor, falei assim, Senhor, quem eu posso chamar para estar à frente desse projeto, desse podcast? E o Espírito Santo me levou a convidar a Priscila. E isso foi tão de Deus. Glória a Deus. Que eu entrei em contato com ela, ela falou assim, amigo, isso é de Deus, porque eu também, né, amiga? Sim, porque na verdade já tinha feito um e o Senhor estava me direcionando, mas eu falei, como eu vou começar? Como eu vou fazer? E aí, quando tu falou, eu falei, cara, muito de Deus, né? O Senhor, quando ele tem algo na nossa vida e ele promete, né? Ele literalmente, ele cumpre, né? E ele dá confirmações. E aí, quando tu falou, eu falei, pronto, confirmação dos céus, vambora, vamos se conectar, ganhar almas pro Senhor. Amém. E esse é o intuito do nosso podcast. Glória a Deus por isso. E a Priscila, nos conhecemos assim... Quer contar ou quer que eu fale? Começa a descer, ela é uma princesa. Gente, eu e Priscila, a gente parece que nós somos amigas há muito tempo, né? Porque quando eu... fiquei com essa vontade de ter alguém do meu lado, né, de dar continuidade a esse projeto, eu queria uma pessoa que eu me sentisse confortável, uma pessoa que fosse alta astral, animada, para que pudéssemos, assim, comandar isso daqui com muita alegria, com muita luz, com muito brilho. E aí, eu conheci a Priscila há pouco tempo, e nós conhecemos uma célula numa igreja antiga que a gente frequentava, e ali, a primeira vez, quando eu vi a Priscila, eu falei assim, eu quero ser amiga dela. Porque ela tava lá, gente, ela já ela contagiou aquele lugar com essa simplicidade, com essa alegria. E você também pensava a mesma coisa de mim, né? Que você na verdade, eu olhei pra ela e falei, nossa, menina bonita. Tava ela e uma nossa outra amiga Isa, né? Eu falei, nossa, meninas bonitas. Falei, não, mas elas estavam no cantinho. Eu tava louca pra ir lá, mas eu falei, não vou, porque elas são muito bonitas. Você sabe como que é, né? Pessoa, quando é muito bonita, a gente não pode dar muita confiança. Mas eu falei, Jesus. Aí eu ia adorar ser amiga delas. E aí eu falei, cara, muito lindas essas meninas. Eu falei, gente, como que eu vou fazer pra chegar, né? E elas muito quietinhas no canto delas. Eu falei, com o tempo a gente vai se conectando, a gente vai se achegando, e assim foi. Amém, amém, amiga. E engraçado que nós somos um pouco, assim, diferentes, né, amiga? Totalmente diferentes. Totalmente. Aqui, só pra não... Aqui, a Tuane. Aí eu fico amiga, vamos deixar a nossa logo aqui com bem discretinha, bem clean. Lógico ela não. Vamos botar um rosa choque, cheio de brilho. Que isso? Nasci pra brilhar. Que isso? Que a luz do Espírito Santo que brilha é minha. Não é ela. A amiga mandou uma fotinho, um negocinho assim, bem clean. Eu falei, não. Calma, eu falei, calma aí. Eu falei, deixa eu respirar, né? Por quê? Porque minha amiga é clean, eu sou a Uão. Eu falei, amiga, me ajuda aqui, por favor. Bota um negocinho com mais brilho, por favor. Só um pinguinho de brilho. Aí, então, duas amigas bem diferentes, mas com o mesmo propósito. Glória a Deus, com o mesmo propósito. Que é cumprir o ID de Jesus, pregar a palavra dele para toda criatura que precisa ouvir falar do amor de Jesus. Tem muita gente que precisa falar do amor de Jesus, ouvir, né, minha amiga? Né, amiga? Ouvir.
Tem muitas pessoas que precisam ouvir falar do amor de Jesus. Isso. Muitas pessoas. Então, assim, esse projeto, sem dúvida, é um projeto que nasceu primeiramente no coração de Deus, antes do nosso. E a gente tá aí, vambora, vai ser incrível. E a gente convida vocês para estar com a gente sempre, hein? Por favor, não nos abandone, tá? Porque vai ser um projeto dos céus. Então, assim, ó... Projeto semanal, vamos? Semanal? Tem coragem? Tenho coragem, vamos. Sério? Sério. Semanal? Semanal, em nome de Jesus. Tem certeza? Amiga, vambora. Se a gente aceitou esse novo desafio, nós temos que fazer com excelência. Vambora. Glória, é isso que eu gosto de ouvir, excelência. Por quê? Porque pro Senhor as coisas têm que ser com excelência. E quando a gente estava no mundo, fazendo o tal do buraquinho no chão, a gente fazia o quê? Com excelência. Então, pra Jesus não tem que ser diferente, meu amor. Amiga, eu nasci num lar cristão, não sei se você sabe. Você é cristão, mas eu nasci. eu vi do buraquinho do chão. Então, assim, pra vocês verem como a gente é diferente. Ela nasceu num lar cristão, coisa linda, já fala a mesma língua dos anjos quase, né? Eu já venho como? Já contando aquelas coisas do mundo. O Senhor, ele literalmente, ele une propósitos. Amém. Literalmente. Vamos falar um pouquinho do propósito desse podcast? Vamos. Então, esse propósito, tudo que a gente vai fazer na nossa vida, nós temos que sempre colocar o Senhor como centro. Sim. Centro de tudo que a gente for fazer. Verdade. Do novo projeto, chame Jesus para ser o centro. No seu trabalho, chame Jesus para ser o centro. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, tudo que eu vou fazer, eu coloco Jesus como centro, porque Jesus é o amor da minha vida. Então, esse podcast tem um único propósito, o único intuito de alcançar vidas que precisam escutar do amor de Jesus. Aleluia. Hoje, graças a Deus, nós temos muitos meios, né? A cada ano, cada tempo que passa, vão surgindo mais meios, assim, no mundo digital, vamos dizer assim, que a gente consegue usar essas ferramentas para espalhar ainda mais, né, o amor de Jesus. Hoje tem Instagram, YouTube, a gente consegue usar o podcast para falar do amor de Jesus. E tudo, amiga, tudo que eu puder fazer, tudo que estiver no meu alcance para falar do amor de Jesus, eu vou fazer tudo que tiver. Porque Jesus, ele transformou a minha vida. Aleluia. Jesus transformou. E tudo que eu puder fazer para falar desse Jesus que transformou a minha vida, eu vou fazer. Porque ele é capaz, ele pode transformar a sua também. Aleluia. E eu tenho certeza que não vai ser... Vamos trazer muitos convidados aqui, né, amiga? Em nome de Jesus. E eu tenho certeza que esses convidados trarão testemunhos para edificar a tua vida, para aumentar a sua fé. Então, nós não estamos aqui de brincadeira, nós viemos aqui, né, amiga, para dar o nosso melhor, para falar desse amor que é capaz de transformar, de libertar, de restaurar, né, de transformar mesmo a sua vida. E eu tenho certeza que Deus está à frente desse projeto e eu creio que muitas vidas serão alcançadas através de nossas vidas e de todas as pessoas que sentarão nessa mesa aqui conosco, né? Amiga, tu falou uma coisa agora que eu fiquei pensando. Você nasceu no lar evangélico, né? Nasci. E assim, como que crescer num lar evangélico com esse mundo todo, com tudo isso nesse mundo acontecendo? Porque... assim, eu como não vim do lar evangélico, né, pra mim, eu posso dizer que foi muito difícil pra mim entrar. E pra você crescer e continuar, fala um pouco sobre isso. Olha, amiga, a caminhada cristã, ela não é fácil, né? Nós vamos enfrentar muitos desafios, muitas coisas que vão nos desanimar durante a caminhada. Se nós não tivermos firmes em Jesus, né, e pessoas que nos ajudem a nos levantar quando nós estivermos fracas e desanimadas, nós vamos perecer, nós vamos parar no meio do caminho. Então, não foi fácil. Hoje eu tenho 31 anos e comecei a namorar. Eu sempre fui assim, né, minha família toda trabalha na igreja, já falei aqui, meu tio é pastor, então eu cresci na igreja. E quando eu comecei a namorar o Alan, foi um período assim, porque o Alan, ele não era cristão, entendeu? Ele era totalmente assim, não gostava de ir na igreja, ele era muito frio. Então, às vezes ele queria ir a alguns lugares, né, que hoje, como uma pessoa cristã, não deveria frequentar, entendeu? Então, eu vivi algumas coisas assim, que meio que, não é que eu desviei, mas pra eu estar com ele, eu tive que ir a esses lugares, entendeu? Mas sempre voltava para Jesus. Eu sempre fui temente a Jesus, entendeu? Mas quando eu
quis me entregar verdadeiramente pra Jesus, eu falei assim, não, nunca mais eu saio daqui, nunca mais. E é isso, Deus tem sido o meu sustento, entendeu? Não é fácil, mas nós temos que ter pessoas para estar conosco, né, na nossa caminhada, para a gente não desanimar e permanecer nele. Porque o inimigo vai a todo tempo fazer com que coisas nos desanimem, né? Colocar pessoas para fazer coisas conosco para nos deixar tristes, desanimar, nos frustrar. E a frustração, amiga, a gente sabe que é muito, muito ruim, muito, muito dura, né? E a gente tem que vencer a frustração, tudo aquilo que tem tentado nos paralisar para a gente alcançar os lugares que Deus tem para cada um de nós. Porque se a gente parar no meio do caminho, a gente não vai alcançar aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós, né? Quando Pedro estava ali lavando as suas redes no mar de Genezaré, ele tinha voltado depois de uma noite dura de trabalho. Ele, né, era pescador, pescou a noite inteira, lavando as suas redes ali, estava cansado, frustrado, não pegou nada. E ali Jesus olhou para ele e falou, Pedro, leve o seu barco para onde as águas são mais profundas, né? Em nenhum momento, ele até falou, Senhor, mas eu trabalhei a noite inteira, não pesquei nada, mas confiando na tua palavra, eu lançarei as redes. E foi aí que Pedro viveu o milagre, né, da multiplicação. E ele, né, viveu esse milagre. Se Pedro tivesse falado, eu não vou porque eu tô cansado, eu sou pescador, sou experiente, eu vou lá fazer o quê? Eu vou, entendeu? Eu conheço todos os lugares aqui onde que tem peixe, onde que não tem, trabalhei a noite inteira. Mas ele confiou em quem? Naquele que lançou a palavra sobre a vida dele. Com isso, né, ele teve o seu milagre. Então, se a gente parar pela frustração, pelo desânimo, nós não viveremos os milagres que Deus tem para cada um de nós. Jesus, né? Amiga, que lindo. Amém. Então, entrando nessa conversa sobre como eu vou dizer um pouco de mim, como eu me conectei com Deus, né? Porque eu sempre, quando converso com alguém sobre a pessoa já ter nascido no lar evangélico, essa é a minha curiosidade. Como que se faz para se manter? Porque não é fácil. É difícil. Assim, na minha mente, quando eu era do mundo, o único mal que eu fazia era pra mim. Então, o meu pensamento era, eu não tenho problema com ninguém, então eu não preciso de ser da igreja, eu faço bem já pras pessoas, eu não faço mal pra ninguém, então pra que ser da igreja? Então, meu pensamento de ser da igreja nunca foi, eu vou entrar pra igreja. Eu nunca pensei, na verdade. Então, quando eu me conectei com o Senhor, que na verdade eu digo que eu fui pelo amor, né, que o Senhor me trilhou aos caminhos dele. Como foi seu primeiro encontro com Deus? Então, eu já tava no meu relacionamento, né, que eu vivia há 12 anos, que foi um sonho que o Senhor me deu, maravilhoso. E ali, sabe quando você tem tudo, mas parece que tá te faltando alguma coisa? E eu vivia assim, tipo, uma semana muito bem, final de semana estranho, um final de semana muito bem, uma semana estranha. Eu falava, não é possível, tem alguma coisa. Só que eu tava bem, vida financeira bem, relacionamento muito bom, família muito bem, todo mundo com saúde. E aí, o que você pensa? Não tá faltando nada, mas na verdade era o que estava dentro de mim, né? E eu não entendia muito bem aquilo. E eu me lembro que uma vez eu falei assim, eu falava muito sobre isso, de um dia eu vou ser da igreja, mas agora não, eu não preciso de agora, eu quero viver minha vida, quero curtir. E uma vez eu conversando com meu irmão, eu falei pra ele, olha, parei de beber. E ele falou, tá louca? Eu falei, parei, a gente conversando, eu falei, parei de beber. Ele tá, como assim, Priscila? Eu falei, cara, olha tudo isso que o Senhor me deu, eu vou entrar pra igreja, eu vou ser crente. Ele tá maluca? Como assim ser crente? Eu falei, não, tem que ser grata. Ele, garota, mas tu é grata? Eu falei, não, tem que ser muito mais grata. E ele não acreditando muito bem, né? Ele, cara, tá viajando, você tá viajando, nada a ver. Eu falei, amor, vou ser crente agora e eu quero aceitar Jesus, quero ir pros caminhos do Senhor. Ele, tipo assim, todo mundo desacreditou, claro, né? E eu me lembro que isso, no domingo, eu bati real o copo na mesa e falei, não vou mais beber. E realmente não bebi. Na segunda, eu já estava procurando uma igreja. Na terça, já estava dentro da igreja. Na quarta-feira, já estava chegando em casa falando, ninguém mais fala um palavrão na minha casa, porque agora eu sou crente. Então, assim, foi tudo muito intenso. Mas pra mim ter vivido isso, né, era o Senhor já me chamando, porque Ele já tinha algo pra fazer na minha vida, né? Então, ali, era como se fosse, já tô eu te preparando. Então, ali eu entendi que o Senhor já tinha um plano na minha vida, mas eu não entendia, porque meu pensamento era o quê? Eu vou pra igreja, eu não preciso, eu não faço mal a ninguém. Mas, assim, não é fácil, né, estar na presença do Senhor, ainda mais com tudo que tu veio do mundo, assim, eu vim do mundo, eu sei o que é o lado no mundo bom das coisas, e meus pensamentos de todos os dias Senhor, não me deixe sair da tua presença, porque não é fácil. Não é fácil. Por isso que eu te perguntei como que você se manteve, porque, assim, a gente cresce, né, na adolescência tu tem várias oportunidades, você começou a namorar e ele não era da igreja, então assim, tu imagina, meu namorado não é da igreja, porque o certo seria o quê? Vou arrumar um namorado evangélico.
Seria muito mais fácil, né? Aham. E não foi. Então, assim, ali Jesus... Era como se Jesus estivesse fazendo uma prova mesmo. Pra ver realmente onde estava o seu coração. E você provou que o seu coração estava em Deus. Amiga, você falando assim, nossa, o Alan não era crente, você era crente. Então, a gente quer o quê? Encontrar um namorado da igreja, né? Porque é mais fácil. É. E eu lembro que hoje, se hoje eu estou casada com o Alan, até hoje, se eu estou com ele até hoje, foi porque o Senhor mandou eu ficar com ele. Aleluia. Porque eu estava disposta, amiga, a me separar do Alan, a terminar... Não, antes de casar. E porque a gente começou, eu não comecei a namorar ele muito cedo, acho que eu tinha 16 anos, ele tinha 19. E aí, logo ele foi morar na Áustria, na época ele foi do Fluminense, ele foi pra Áustria. E aí, a gente namorar à distância é muito difícil, sabe? Eu era nova, eu era menor de idade, então esse relacionamento à distância tava me matando. E chegou um ponto do nosso, que a gente namorou, 9 meses depois ele foi embora. A gente namorou 9 meses, ele tava no Fluminense, e eu, né, em Xerém, e aí ele foi embora. Então aquilo ali tava muito intenso. No primeiro ano, tava muito, eu tô com saudade. Depois eu senti que ele que meio tava... se lixando pra mim, entendeu? E aquilo, o desprezo tava acabando comigo, entendeu? Ele lá e eu aqui. E eu falei assim, Senhor, primeira experiência que eu tive com Deus, novinha, 17 anos, eu acho. E aí, eu falei assim, Senhor, esse desprezo tá me matando comigo, Senhor, não mereço isso, Pai. Eu tô aqui esperando, entendeu? Senhor, eu vou fazer uma pergunta pro Senhor, mesmo que vá me doer, Jesus. Mesmo que vai me doer, Jesus. Se o Senhor, falar que não é pra eu continuar com o Alan, eu não vou continuar, eu vou abrir mão desse relacionamento pra eu ficar em paz, porque aquilo tava me matando. E aí eu fui na igreja, eu falei assim, poxa... Hoje aqui na igreja não tem, tipo assim, nenhuma pessoa que costumava a revelar, né? Fazer revelação e essas coisas. Eu novinha com aquele pensamento. Sim. Deus não vai falar comigo hoje. Eu quietinha, só orando ali. Aí do nada o irmão que estava lá na frente falou assim, sabe, eu tava bem dispersa, tava bem chateada, bem triste, porque... Sabe, eu não queria terminar. Eu, amava muito o Alan e eu tava com muito medo da resposta de Deus. Porque se Deus falasse pra minha amiga, eu sou muito temente a Deus. Se Deus falar pra mim, não, eu não vou. Se Deus falar não faço, não vou. Eu sou muito temente a tudo que Deus me ordena. Eu sou muito temente. Então, a gente, às vezes, tem que ter muito cuidado com o que a gente pergunta pra Deus. Porque, às vezes, a resposta que você não quer escutar, entendeu? Já era. Mas quando você fez essa pergunta, eu estava disposta. Eu estava disposta a abrir mão do meu relacionamento. Foi. E aí... o irmão, do nada, eu tava muito dispersa, e do nada, o irmão falou assim na igreja, do nada, ele pregou a presença e falou assim, olha só, Deus tá mandando dizer a alguém aqui, não desista daquilo que Deus colocou na sua vida, espera mais um pouquinho, porque... não lembro, muitos anos. Mas eu lembro disso. Espera só mais um pouquinho. Tudo vai se ajeitar, tudo vai melhorar. Alguma coisa aqui. E eu ficava assim, Senhor, será que isso foi pra mim? Ai, meu Deus, será que isso foi pra mim? Eu ficava assim, Jesus, então graças a Deus. Não, então não foi. Desesperada. E realmente, depois desse dia, continuou, né? Porque não melhorou da noite pro dia. Mas hoje, o nosso relacionamento, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, vivo muito bem com meu marido. O Alan era uma pessoa muito dura, tinha um coração muito duro, orgulhoso, mas o Alan foi transformado de uma maneira assim, só o Espírito Santo. Orei muito, é muito joelho, amiga, dobrado pra orar. Faz parte do propósito da tua vida, Alan, também, entendeu? Então, graças a Deus, hoje a gente continua, a gente tá caminhando e, Vocês estão quanto tempo já de casado? Quem faz assim... Peraí, calma, acho que 15. Caraca, calma, 15, 14. Casei com ele, eu comecei a namorar com ele em 2009 e casei em 2013. Muitos anos, né, amiga? Não, 10 de acho que é 14 junto e 10 de casado, não é isso? 2013. Vocês são dois jovens. 11 anos de casado. Dois jovens. 15 anos junto, 11 de casado. Bastante tempo. E, a gente aprendeu muito, né, durante o nosso relacionamento, amadurecemos, graças a Deus. E é isso. Deus tem sustentado e glória a Deus. Só com o Senhor para viver isso, né, minha amiga? Só, amiga. Só com Jesus. É só agradecer a Deus mesmo por tudo que Ele faz na nossa vida, né? E assim, tu vai falando aí, é muito bom a gente poder falar sobre as coisas que o Senhor faz, né? Sobre o propósito. E por isso que eu amo, eu quero falar disso pro máximo, mundo inteiro. Pro mundo. Porque o que ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua também. Você também tem essa vontade de ficar falando de amigo, Deus? De pegar um negocinho, oi, pessoal. Gente, é muito louco, né? Porque às vezes a gente tá até um pouco mais educada.
Porque eu entro em todos os tipos de assunto. Porém, eu sempre volto pra Jesus. Todas as oportunidades que eu tenho, eu já quero Jesus. E, né, a gente já quer contar a nossa história, de tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida. E é isso. Na verdade, é pra isso que Ele tá nos forjando, né? Pra isso que Ele tá nos trilhando nossos caminhos, né? É verdade. Pra falar do amor dele, de tudo que Ele fez pra nossa vida. É verdade, amiga. Quando eu vivi, quando eu me conectei com o Senhor, né, nesse momento, ali o Senhor tava me preparando pra tudo que eu iria viver, né? Eu vivia também um relacionamento dos sonhos, né? Que era o meu marido. A gente ficamos 12 anos juntos e foi maravilhoso. Porém, o Senhor, quando Ele me trouxe pra perto, ele já estava me botando pra viver um processo. Mas quando eu comecei a viver o processo, que Deus foi muito rápido na minha vida, assim. Um mês eu já estava vivendo uma das primeiras experiências com o Senhor. E eu falava, Deus, que isso? O que está acontecendo? Como que eu não vou suportar? Eu não vou ficar na presença, não é? E Deus ali comigo. Então, assim, Deus, ele literalmente ele tem pressa quando ele tem algo na nossa vida, né? Quando ele tem um propósito, não adianta. Ele tem pressa. E ele faz as coisas acontecer. Então, eu costumo dizer sempre, né? Pra gente não desistir daquilo que o Senhor depositou sobre a nossa vida. Por mais que seja difícil. Vai em frente, continue. Hoje eu tô aí, né, pra honra e glória do Senhor, aleluia, vivendo os propósitos dele, mas assim, não foi fácil, não é fácil, com dor, com choro, com lágrimas, mas sabendo que o Senhor tem um propósito lá na frente, a gente vai se encontrar. Como foi, amiga, você já teve uma experiência forte assim com Deus? Já tive várias, né? Mas você lembra da sua primeira experiência com Deus? Então, a minha primeira experiência com Deus foi quando o meu esposo... Foi uma das primeiras experiências. Assim que eu me conectei com o Senhor, eu falo me conectei, quando eu me converti, né? Após um mês, o meu esposo foi preso. E nisso que ele foi preso, eu me lembro que ele fazia parte de uma operação que eram 11 policiais. Eu tinha falado, vou virar cristã. Não, já estava cristã, meu amor, já estava lá. Ele foi preso. Ele foi preso. E aí eu lembro que quando isso aconteceu, ele fez parte de uma operação, que ele já não fazia parte dessa guarnição, que ele era policial. E dentro dessa operação... ele já não fazia mais parte, 4 anos, já tinha se passado, mas ali aconteceu algo que o Senhor levou ele a ser preso, e eu me lembro que eram 11 policiais, então todas as mulheres conseguiam visitar os maridos, menos eu. Eu ficava, Jesus, por que eu não consigo? Fiquei um mês praticamente tentando visitar ele, eu não consegui. E aí, pra dar uma resumida pra vocês entenderem, eu lembro que quando eu fui visitá-lo, que eu consegui visitá-lo, né, depois de um mês quase tentando, que eu entrei na cadeia, tinha sido uma mulher, uma fém, tinha sido presa, que ela tinha matado um oficial, né? Só que ela foi pra essa prisão por conta de que onde ela morava era muito distante, então não tinha cadeia pra ela. Então, trouxeram ela pro Rio pra levar ela pra uma outra cadeia. E eu me lembro que sentamos na mesa, começamos a conversar, falar sobre essa mulher. E aquilo ali, eu trouxe pra mim. Parecia que eu conhecia ela antes, a vida dela era a minha vida. E todo mundo falando, acabou o dia lá com ele e tal, eu vim pra casa. Nisso, que eu cheguei em casa, eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, que loucura. Que já comecei a entrar nas redes sociais pra eu entender e saber da vida dela. Só que eu não tinha nada. Mas sabe aquela história de tu procura, acha, que quando tu procura, tu acha mesmo? Eu fiquei procurando. E eu lembro que eu encontrei. E aí eu vi lá uma reportagem sobre, lá na cidade que ela morava, sobre tudo que estava acontecendo, de que ela tinha matado um policial e tal, e aquilo ali me incomodou. Eu falei, tá bom, já sei o que é, pronto. Vou dormir, deitei pra dormir. Cara, eu nunca mais vou esquecer disso. Eu lembro que quando eu deitei pra dormir, amiga, eu fui empurrada da cama. Eu lembro que eu acordei, tipo, gritando, ah! Só que eu acordei tão assustada, que eu fiquei tão sem graça. E a Bisa, nesse dia eu fui pra casa da Bisa do meu esposo. Eu lembro que ela veio falar comigo, ela, Pri, tá tudo bem? Eu fiquei muito sem graça. Aí eu falei, não, tá tudo bem, eu acho que o Kevin tá assustado, porque eu fiquei com muita vergonha. Tipo, 4 e pouca da manhã. E eu falei, Jesus, o que é isso? Eu não consegui dormir. Fui pra janela e comecei a orar. E aí deitei novamente pra dormir. E o Senhor me incomodou, não deixou eu dormir. Eu falei, levantei, botei o joelho no chão. Eu falei, Senhor, se o Senhor tem algo pra falar com aquela mulher, então me ajuda, porque quem sou eu? O homem tá preso. Eu vou chegar e eu vou falar, quero falar com aquela mulher? Como? E aí eu lembro que eu orei, o Senhor vi uma pregação, né? Que eu lembro que eu vi uma pregação, e ali o Senhor falou muito comigo sobre o que ele queria que eu fizesse naquele momento. E aí eu fui pro presídio nesse dia, quando eu cheguei lá. Eu lembro que eu cheguei e as mulheres estavam todas lá. Como eu era nova, e eu sou muito assim, né? Eu já cheguei, eu falei, eu tenho que fazer alguma forma pra me falar com essa mulher. E eu não tinha ido com meu filho, porque tava chovendo. E assim que eu cheguei na porta, eu vi o rapaz que ficava lá. Oi, tudo bem? Aí ele, tipo, me olhou. Ele, tudo bem? Ele, cadê seu filho? Eu falei, hoje ele não veio. Porque meu esposo falou que se caso ele viesse, se tivesse chovendo, não era pra trazer ele, né? Caso tivesse chovendo, não era pra trazer por conta da chuva e tal. E aí ele, então tá bom. Aí as meninas, tipo, já tá a Priscila querendo fazer amizade com ele, né? E aí eu falei assim, você pode me ajudar.
Ele não veio não, mas você pode bem me ajudar. Aí ele, em quê? Falei, não tem aquela fém que foi presa? Posso falar com ela? Por favor. Aí ele olhou pra mim, ele me olhou de cima a baixo. Tipo assim, quem é você? Eu senti aquele desprezo, mas dentro de mim, eu falei, eu não sou ninguém não, mas eu sou filha do dono do ouro e da prata. Aí eu simplesmente respirei, aí ele me olhou de cima a baixo, aí ele pro comandante. Aqui, quer falar com a fém? O comandante olhou pra mim de cima a baixo também, cara. Gente, eu ser desprezado é muito ruim. Eu senti ele o desprezo, sabe? Mas eu me mantive, eu com meus 3 fios de cabelo, respirei. Aí ele, o que você vai falar com ela? Eu falei, eu só preciso falar do amor de Deus pra ela. Por favor, só preciso dar 2 palavrinhas. Ele me olhou e ele, tá bom, vai lá. Quando eu entrei, tava meu esposo me esperando, os maridos das mulheres. Eu amo, pega a Bíblia, pega a Bíblia, pega a Bíblia. E ele, que Bíblia, tá maluca? Falei, eu preciso de falar do amor de Deus pra que ela fez nisso. Ela tá vindo, porque ela não podia andar sozinha lá dentro. Isso quando ela chegou próxima a mim, oi, tudo bem? E ela... Claro que não, a mulher tava dopada. Eu toda empolgada, toda elétrica. Ela, quem é você? Aí eu, oi, tudo bem? Eu orei por você a noite toda. Nossa, o Senhor me incomodou muito pra falar com você. E o policial que tava com ela, você não pode falar com ela, não. Eu falei, posso sim. Ele, você não pode, não. Eu falei, posso sim. Aí o comandante lá de fora, lá de dentro, pode deixar ela aí. Eu virei, você lembra, amiga? Lembra que eu virei? Eu falei, Jesus, tu é muito top. Aí eu já fui andando com ela, a gente foi pra um lugar, tipo, meio que obscuro, sabe? Por conta do lugar que ela tava, que ela tinha que ficar separada. E nisso eu falei, eu precisava falar com você. Eu muito empolgada, porque ali foi a minha primeira experiência com o Senhor. Eu fui chegando assim com ela, eu lembro que quando a gente entrou na sala que ela ficava, eu falei, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas eu só sei que eu preciso de falar que Deus te ama muito, porque eu não dormi a noite toda pensando em você. E ela, sabe quando a pessoa tá muito grogue, ela me ouvindo meio assim? Eu lembro que a gente entrou, aí eu fui pra entrar pra dentro de onde que ela dormia, aí eu falei, quando eu fui entrar, ela falou, não, fica aqui. Nisso a gente sentou, já começamos a conversar. Aí eu falei, você quer me contar o que tá acontecendo? Aí ela, eu falei, que você quer me contar um pouco do que tá acontecendo? Você quer falar? Ela, você que veio falar comigo. Aí eu, tipo, deu uma desacelerada, né? Porque eu sou muito acelerada. Muito acelerada. Aí eu respirei, então... Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu só sei que eu vim falar que Deus te ama muito. E aí eu comecei a falar muito do amor de Deus pra ela, e ela começou a chorar, e ela me contou, assim, meio que desabafou. E eu acreditei no que ela falou, sabe? Na verdade, eu vou dar uma resumida. Ela simplesmente, eles tinham uma chácara, e ele passou de moto na frente da casa da mãe dela, e ela foi atrás dele, ela gritou ele, e ele não respondeu ela. Nisso ela foi atrás dele nessa chácara. Quando ela chegou nessa chácara, ela bateu na porta e ele não abriu. Quando ela empurrou, tipo assim, entrou, invadiu, ele já veio falando com ela, gesticulando e tal. Nisso, quando ela entrou, ele veio e puxou a arma, tipo assim, pra assustar ela. Quando ele puxou a arma, ela também puxou, mas quando ela puxou, a arma disparou. Nossa. Ela não queria matar ele, então ela matou ele. E aí, ela falou que ficou desesperada, começou a gritar, entrou pra dentro da casa. Quando ela entrou pra dentro da casa, tipo, pra pegar telefone, que ela falou que ficou muito desorientada. Ela entrou dentro do banheiro pra lavar a mão, que tava ensanguentada, tinha uma mulher dentro do banheiro. Então, assim, ele realmente estava traindo ela. Nossa. Só que ela falou, eu entendi que aquilo ali não justificava o que eu fiz, mas eu tava desesperada. Nisso, a mulher já tinha ligado pra polícia, aí, claramente, a mulher não ia abrir a porta, nem eu. Sim. E aí ficou naquele desespero. Nisso, quando ela chegou, quando os policiais chegou, eles não salvaram a vida dele. Elas só ficaram, a gente vai te matar, a gente vai te... Não matar, assim. A gente vai te pegar, a gente vai te levar. Olha o que você fez, você matou o oficial. Só que ele tava vivo ainda. E ela, salva ele. Mas nada aconteceu. E aí, ali começou um dos processos dela com o Senhor. E aí, por isso eu tô aqui. Eu falei... Aí, na hora, meio que... Sabe quando tu entende? Eu falei, meu Deus. E aí, nisso, meu esposo me chamou. Amor, vamos pra igreja? Eu falei... Você quer ir pra igreja comigo? Aí ela, vamos, amiga, ela veio com uma Bíblia desse tamanho. Eu falei, meu Deus, as pessoas quando tá sofrendo tem as Bíblias grandes mesmo, né? Aí ela foi comigo e tal, chegamos lá no culto. Eu me lembro que o pastor fez o apelo, né, pra aceitar Jesus e tal. Eu olhei pro meu marido e falei, você vai lá? Aí ele, não. Eu falei, homem ingrato. Porque meu pensamento era o quê? Tem que salvar a vida dele. E aí ela foi, aí eu olhei pra ela e falei, você vai lá? E ela, você vai comigo? Eu falei, não, porque eu já fiz isso, agora é a sua vez. Mas sabe quando tu fala assim, só por falar? Eu não e ela não foi? Ela foi, amiga. Quando ela foi, eu chorava. Mas era uma coisa que não era fora de mim, mas ali o Senhor começou a ministrar, entendeu? Pra que eu te trouxe, entendeu? Por que da demora, entendeu? Por que disso tudo você tá vivendo? E eu falei, meu Deus. E ela voltou, se abraçamos, e eu falei, se essa é a sensação de ganhar na Mega Sena, eu fiquei milionária naquele momento. E a gente chorava, aí a cadeia, todo mundo chorando. Eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E foi incrível, sabe? Aquela minha primeira sensação, primeira alma que eu ajudei Jesus a ganhar, né? Eu falei, Senhor, muito obrigada, muito obrigada. E ali foi um dos primeiros processos. Passou 2 semanas, meu esposo foi solto. Então, ali eu entendi que fazia parte do processo do Senhor me levar ali pra alcançar a vida daquela mulher. E é lindo ver, tipo assim, amiga, ver esse amor que você tem por Jesus. É nítido o brilho do Espírito Santo sobre a sua vida. Aleluia. E eu lembro que você, amiga, é a resposta de oração da minha vida, sabe? Porque eu lembro que o Alan, a gente ficou muito tempo na China. Então, a minha família toda é de Xerém.
Então, quando eu voltei a morar aqui, onde eu moro hoje, eu estava sozinha. E eu não tinha uma igreja ainda. A minha igreja que eu frequentava era de Xerém, mas, tipo assim, ficar muito longe. Muito distante pra eu ficar. Porque eu não queria ir. Eu falava assim com Deus, Senhor, eu não quero ir pra igreja apenas no domingo. Apenas para cultuar. Eu quero servir. E pra eu servir na minha igreja fica muito difícil. Além de ser longe, é um trânsito horrível. Eu levo 2 horas e meia, às vezes, pra chegar, né, em Xerém, onde é a minha igreja, né, da minha família. E ali eu lembro que eu orava muito ao Senhor. Senhor, eu quero encontrar uma igreja que eu possa servir, que eu possa me entregar por inteiro, sabe? Não quero só culto de domingo, não quero, não foi pra isso que eu nasci, sabe? Eu quero te servir com excelência, com tudo que eu posso fazer pra te servir com excelência. E aí eu falei assim, eu quero, Senhor, coloque os seus amigos na minha vida. Aleluia. Pessoas que são apaixonadas por ti pra caminhar comigo. Porque eu quero estar junto com essas pessoas, sabe? Porque a gente acaba nos fortalecendo, amiga. A gente acaba caminhando com o mesmo propósito, né? Com o mesmo intuito. E é isso que eu pedia muito a Deus pra minha vida depois que eu comecei a morar aqui. Então você, a Isa, tenho amigos hoje, Ju, André, né? Que o Senhor me presenteou e eu sou muito grata a Deus por colocarem vocês na minha vida. É muito mais fácil caminhar assim. Porque vocês entendem quando a gente tá assim, ai, amiga, vamos pra igreja, amiga, vamos. Às vezes, amiga, eu tô cansada. Não, vamos levanta embora. Aí. Vambora. Esses amigos que eu quero. É verdade. Entendeu? Muito bom, verdade, né? Eu falo sempre sobre isso, né? Peça ao Senhor os teus amigos, para que o Senhor te apresente os amigos dele. Isso é muito importante. Sim. Porque, literalmente, quando a gente tá num momentinho muito fraco, a gente tem um amigo que vai lá e vai, ó, te dar um up. Verdade. Né? Eu falo muito sobre isso com a minha amiga Bianca, né? Que, às vezes, a gente... Tem dia que eu não tô muito afim de ir pro culto, ela... tá bem? Não tá com guerra, não? E assim, vice-versa, né? Então, assim, o Senhor, ele apresenta, literalmente, os amigos dele. Mas essa relação tem que ser feita todos os dias, né? Pra gente estar uma ajudando a outra. Porque o propósito de Deus é isso, é unir pessoas, é fazer com que a gente tenha conexões pra uma ajudar a outra. Sim. Não tem como você caminhar com o Senhor sozinho. Não existe isso. Eu entendo que tem um tempo que o Senhor, às vezes, te deixa só pra você entender as coisas. O silêncio de Deus. Silêncio. Mas ele tá ali. Não é nem sobre o silêncio, é sobre, às vezes, ele faz com que você caminhe sozinha. Entendi. Mas não sozinha pra você viver sozinha. Entendi. Mas pra você ouvir mais a voz dele, pra você estar mais... Sim. prostrada a ele, mas sozinho nunca. Sabe, o Senhor, eu creio muito que ele conecta as pessoas. O Senhor é um Deus de união. Ele faz união pra gente se unir mesmo, pra um ajudar o outro. Então, assim, é muito importante ter os amigos do Senhor. Nas suas orações, peça sempre. É verdade. Senhor, me apresente os teus amigos, porque isso é primordial pra viver uma vida com Cristo. Com certeza, na nossa caminhada. Faz toda a diferença. Com certeza. Amiga, tu tem 2 filhos. O Kevin, que é o menorzinho. Isso, e Kaique. Kaique, meus sonhos. Peraí, calma. É porque eu confundo. O Kaique é o mais velho. Kaique tem 18 anos. Então, o Kevin tem isso que eu queria te 9 perguntar. Eu sei que tem um adolescente, né? O Kaique. Isso. E como que é, amiga, lidar? Ele vai na igreja sempre com você? Ele vai na igreja. Porque é difícil essa fase de adolescente ali. É difícil. Então, o Kaique é o meu... dos meus presentes de Deus, né? O Kaique é um príncipe, assim. Eu falo que ele é um filho, literalmente, que o Senhor fez pra mim, assim, me ajuda muito, é surreal. Sim. Hoje ele fez gastronomia, né? Legal. Vai trabalhar na Sério? área. Sim, coisa linda. E ele é um menino de ouro. Sim. Tem aquela fase meio daquele adolescente que quer viver aquelas fasezinhas meio trabalhosa, mas a minha oração é pro Senhor realmente trazer ele pro meio dele. Ele já se converteu? Não. Mas eu já tenho fé em Cristo que ele já é convertido. Eu falo todos os dias pra ele, ó, pastor da casa, Kevin, pastor. Kevin já se considera um grande pastor, né? Então, assim, é difícil, não é fácil, né? Porque no mundo que eles vivem é tudo muito bom, tudo pode. Mas eu não perco a esperança de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor com excelência. Deus, em nome de Jesus. Entendeu? Então, assim, é difícil, mas com Jesus no barco, a gente vai... Eu tenho 2, né? A Lala e o João. Você conhece? Sim, conhece, claro, né, amiga? Coisa linda. A Lala brilhosa toda a vida. Ama. Engraçado, que a Lala... Naquele dia lá do seu EP, eu falei, gente, a Lala é totalmente diferente da Tuane. Muito brilho. Eu falei, gente, onde que ela tirou tanta purpurina? Então, eu fico com medo, tipo assim, eles são pequenininhos, né, mas já vão à igreja comigo, e eu sempre nas minhas orações, eu oro muito pedindo a Deus sabedoria para saber educar os meus filhos nos caminhos do Senhor. Hoje eles vão aonde eu vou, onde eu falo, mamãe não quer, não, vai sim, vão pra igreja, que não sei o quê. Hoje eu tenho esse domínio, né, sobre eles, mas eu fico assim, meu Deus, quando eles crescerem e forem adolescente, eu tenho medo dessa fase. É difícil. Entendeu? Então,
eu fico... Você tem esse medo ou não? Porque eu sempre Claro que sim. pedindo... Eu peço muito sabedoria a Deus, Claro que amiga. sim. Peço muito pra Tenho saber... medo e vivo esse medo. Então, porque ele por isso não que eu te é, então, perguntei. é sempre tipo, mãe, vou pra igreja, hoje é dia de culto. Ah, não, mãe, vamos quarta, vamos quinta, vamos... Sim. Fico, ó, não me irrita. Pelo amor de Deus, você é crente. Mãe, quem é crente aqui é esse... Eu não sou crente, eu fico, não, você é crente sim. Então é difícil, porque tem vezes que não quer ir. Aí às vezes tem que impor, às vezes rola um estressezinho. Ah, não vai pra igreja, não, me dá o telefone. Aí eu fico, Jesus, já tá com 18. Que dia que eu não vou poder... Daqui a pouco eu não vou poder mais tirar aquilo que ele gosta. Mas assim, graças a Deus, eu ainda tenho domínio sobre, sabe? Sim. E isso é uma das coisas, a gente conversar bastante. Mesmo que eles não queiram estar ali com a gente, eu converso bastante, é o que eu te indico, conversar bastante sempre e ensinar os caminhos, quem vai levar é o Senhor. Sabe, eu sei que pra ele, na mente dele, ele não é crente, mas no meu coração e na minha mente, eu e minha casa, serviremos o Senhor com excelência e assim será. Eu não vou entrar, eu já decretei, eu não vou entrar no céu sem a minha família. Amém. Entendeu? Então é isso. Deixa Deus fazer. O nosso papel é ensinar. Entendeu? Amiga, eu lembrando de eu falando aqui, né, que eu sempre oro, né, pro Senhor me dar sabedoria para saber educar os meus filhos. Lembrei desse versículo, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Né? E eu lembro que desde criança eu pedia a Deus 3 coisas que minha mãe sempre me ensinou. Desde criança, amiga, acho que eu tinha 7 anos. Eu nem sabia que eu tava pedindo, mas pedia. Minha mãe me ensinou e ela falava, filhas, você sempre me ensinou e ensinou a mim e a minha irmã também. Ela falou assim, sempre quando vocês forem orarem, vocês oram por 3 coisas. Primeira coisa, você ora para que Deus venha te abençoar com um casamento bom, um homem bom. E a outra, para você nunca se desviar dos caminhos do Senhor. E a terceira coisa é para que o Senhor venha te dar mãos para abençoar. E nunca para receber, sempre para abençoar. Aleluia. E aí eu sempre orava. E eu lembro que às vezes quando eu esquecia de orar um dia, eu lembro quando eu era criança, no outro dia eu orava 2 vezes. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo meu dia, obrigado pela minha casa, que o Senhor venha me dar, abençoar, já vai preparando um homem bom para mim. E eu pedi isso 2 vezes quando eu esqueci. Quando eu esqueci. Então eu sempre orava. E Deus, amiga, graças a Deus, ele me abençoou com um esposo maravilhoso. Amém. Um esposo dedicado à família, que me respeita, que é meu parceiro. Eu sou muito grata a Deus pelo meu casamento, pelos meus filhos, pela minha casa. Então, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, sabe? Então, mesmo quando você acha que tem algo impossível de acontecer, ora, dobra os seus joelhos e ora. Entrega essa sua petição ao Senhor. Ele é capaz, ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então, Deus, ele cuidou de cada detalhe na minha vida. Cada detalhe. Eu sou muito grata a esse Deus. Hoje você pode dizer que você já vive das promessas do Senhor. Amiga, vivo, com certeza. Muitas promessas. Muitas vivo as promessas do Senhor. E eu totalidade. E eu fico, nossa, às vezes até me emociono, porque Deus é maravilhoso. Ele é. E às vezes nós nem somos merecedoras, né, de tudo aquilo que Deus fez por nós. E mesmo assim, ele é fiel e misericordioso sobre as nossas vidas. Ele é fiel. Né? Tudo aquilo que ele promete, ele cumpre de verdade, né? Com certeza. Literalmente, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se ele falou, ele cumpre. Eu bato tanto nesse versículo porque a gente não pode esquecer. Todos os dias a gente tem que lembrar que o Senhor, se ele prometeu, ele vai cumprir. Passe o tempo que for. Né? Tipo, você cresceu no lar evangélico, mas com muitas promessas. E até hoje mesmo eu acredito que a promessa de você ser uma grande cantora internacional, meu amor. Deus. Porque apesar de estamos fazendo um podcast, minha querida, estamos à frente de uma cantora internacional. Amém, Jesus. Né, minha linda? Glória a Deus. Eu já tô pronta pra viver esses eventos, ó. E essa é uma das promessas do Senhor na sua vida, né, minha amiga? Sem brincadeira, gente, a Priscila. Tenham amigas igual a Priscila. Cara, tenham amigos igual a Priscila. Ela nunca vai te deixar pra baixo. Glória nunca a Deus. Vai te deixar. Ela sempre briga comigo, né? Porque eu falo assim, amiga, eu não vou conseguir. Ih, amiga, tá louca? Amiga, eu não sou assim. Amiga, eu não tenho uma... Amiga, você é incrível, você é maravilhosa. Você tem o brilho de Jesus, você vai brilhar, amiga. Não sei o quê. E logo, você levanta. Amém. Logo, seu astral muda. Amiga, você é a amiga que toda pessoa deveria Glória ter. a Deus, você aleluia. sempre nos coloca pra cima. Teve um dia que eu tava muito triste, com um sentimento muito assim, muito ruim mesmo, assim, no meu coração. Eu até te falei isso. E Deus te usou pra você me levantar naquele dia. E do nada, você nem sabia, eu nem falei nada pra você. Você me mandou uma mensagem, amiga, não sei o quê, você me deu uma palavra de ânimo que me levantou. Glória a Deus. E eu falei assim, eu não quero saber não, tô de pé, tô aqui. É isso, vambora! Levanta, querida, e anda! Amiga, é isso, obrigada, é assim que amiga. temos que ser. Por quê? Porque Jesus nos fez pra quê? Pra vencer em Cristo. É difícil, não é fácil. A caminhada
caminhada com o Senhor. A gente sabe que não é fácil. Amém. Porém, meu amor, com Jesus no barco. Com certeza. E é engraçado que nas minhas orações eu sempre falo, Senhor, que eu perca tudo, mas que eu não perca a tua presença. Porque a presença do Senhor, a gente pode ter tudo, pode ter rios de dinheiro, beleza, pode ter riquezas, né? Mas se não tiver a presença do Senhor, esquece, meu amor. A gente não tem nada. Nada. Não tem nada. Então, assim, é muito bom viver com Jesus. É muito bom ter os amigos de Jesus. É verdade. Peçam sempre ao Senhor os amigos dele. É verdade. Vai por mim que vocês vão viver uma vida abundante com o Senhor. Amém. Amiga, você falando que a gente pode ter tudo, riquezas, bens, mas se a gente não tiver a presença de Deus, realmente a gente sempre vai sentir falta de alguma coisa. Eu fui embora muito nova, né? Casei com o Alan com 20 anos, fui morar fora. Minha amiga, vivi muitas coisas. Já viajei a vários lugares, né? A gente temos condições de fazer o que a gente quiser, né? Viajar, viver, sabe? O que a vida pode nos proporcionar. Mas, sabe, quando você não... Minha família, amiga, graças a Deus, a minha família não é perfeita, mas eu tenho uma família abençoada. Glória porque, a Deus, né, que te ama. né, nós somos uma família completa para a honra e glória do Senhor. E sabe quando eu consegui me sentir 100% realizada quando eu comecei a cumprir aquilo que o Senhor me chamou para ser? Sabe? Então, a gente pode ter tudo, igual a Priscila falou, mas se a gente não tiver a presença e estar aos pés do Senhor, você não vai se sentir 100% realizada. Não tem nada. Sempre vai te faltar algo. Então, Jesus é capaz de preencher tudo aquilo esse vazio que te falta, sabe? Ele é capaz. Então, Jesus é tudo pra mim. Eu costumo dizer que todo mundo tem um buraquinho dentro de si que só Deus preenche. Sabe um buraquinho que tá alguma coisa que tá faltando? Sem dúvida é o Espírito Santo de Deus que tá faltando ali. Sim. Porque às vezes a gente quer o quê? Compra uma bolsa, compra uma roupa, compra não sei o que lá, porque eu vivi muito isso, né? Preencher com coisas, com pessoas. E o Senhor tá falando, tá te chamando pra perto o tempo inteiro. O Senhor tá tentando te trazer e não percebe, tá achando o quê? Não, se eu fizer uma viagem dos sonhos hoje, eu vou estar preenchida. Se preenche naquele momento que é momentâneo. Daqui a pouco o vazio volta. Então, assim, pode ter tudo na vida, mas se não tiver Jesus, esquece, meu amor. Você não tem nada. É literalmente pobre de alma. Então, minhas orações é sempre, Senhor, me arranca tudo, menos a tua presença, por favor. Porque com a presença dele, linda, tu não tem nada, mas tu tá sorrindo. Tu tá chorando, mas tu tá sorrindo. Tá faltando alguma coisa, mas tu tá sorrindo. Por quê? Porque tem a presença do Senhor. Glória a Deus. Não tem como. A presença dele é tudo na nossa vida. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Amiga, acho que deu pra conhecer a gente um pouquinho. Acho que deu pra vocês conhecerem a gente um pouquinho. Vocês vão ouvir muito a nossa voz por aqui. Ó, vocês não vêm ficar de gracinha, não. Vocês que nos valorizem. Vocês vão ouvir muita gente por aqui. Não nos abandonem. Espero para o próximo episódio que vamos trazer um convidado muito especial. E vem cá, vocês querem entrar num... Como que se fala o nome que eu esqueço? Jesus? Dinâmica? Não é dinâmica, não. Aquele negocinho que eu esqueço. Que pra eles escolherem... Qual o nome, amiga? Que a pessoa escolhe? Enquete. Vocês querem que a gente faça uma enquete? O próximo convidado? Vai fazer uma enquete. Você vai fazer uma enquete? Vou fazer uma enquete pra quem eles querem que a gente convide. Então vamos. Pra honra e glória do Senhor, vai estar aqui com a gente, em nome de Jesus. E vocês ajudem a gente. Amém. Tá? Amiga, pega o seu celular aí e lê pra gente finalizar. Vamos ler o versículo chave do nosso... glória a Deus. Do nosso podcast. Porque pode brilhar. Mateus 5,16. Lê aí. Aí, amiga. Aí, ó. Coisa linda. Ruba, gente. Maravilhoso. Cara, tenha um ruba na sua vida, tá, meu amor? Tenha um rubinha na sua vida. Eu não vou mostrar pra vocês, não. Por quê? Porque vocês vão querer curiosos, vocês. Não, sou muito curiosinha, E vamos lá, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus, gente. Amém. Quer falar de brilho, meu amor? Aqui bem claro, brilha a luz do Espírito Santo, brilha a luz de Jesus. Jesus nos disse que nós somos a luz do mundo. Somos a luz do mundo. E ninguém pega uma luz, né, amiga, e guarda ela. Guarda nada. Ó, se alguém estiver apagando a tua luz, fica tranquilo, meu amor. Porque se tu tá com Jesus, fica tranquilo que já ele bota pra cima, vai acender, não tem como. Amém. Não tem como, meu amor, é a luz de Jesus. Então, que a luz, amiga, de Jesus esteja sobre as nossas vidas, para que através das nossas boas obras, das nossas ações, nós possamos impactar as pessoas e glorifiquem o nosso Pai que estás nos céus. Aleluia. Amém? Obrigada. Amém. Gente, muito obrigada, foi maravilhoso. Espero vocês no próximo episódio. Estaremos juntos. Beijo. Deus abençoe. Tchau.